Agora, Mauro, você pediu a palavra e te perguntando sobre essa situação dos clubes paulistas, né? Que o Vanderlei questionou, o Flávio questionou. Tá bom, gigantes com história rica, mas que estão se apequenando. Agora, desses três, né? Que são os três que estão realmente, nesse momento, questionados. Corinthians, Santos e São Paulo. Os três têm que virar SAF? O que precisa acontecer? Que você também fala muito isso, ó. Se tornar SAF não quer dizer sucesso. A gente vê o Ronaldo agora. Tá sendo vaiado, tá sendo xingado. Ele mesmo falou que tava triste. Botafogo, a mesma coisa. Não se classificou pra semifinal do Carioca. Classificou Volta Redonda. Agora, como resolver? Porque a gente fala, esses clubes estão se apequenando. O Flávio até falou, ó, Bragantino só vai crescer e o São Paulo só vai se apequenar. Mas tem como o São Paulo melhorar também? Como? Qual a estratégia? Paga dívida. Agora? Contratou 30 jogadores nessa gestão. Agora quer reduzir dívida. Talvez pudesse ter contratado menos, investido lá do começo. E o antecessor, principalmente, o Leco, gastou uma fortuna em tantos jogadores. Poderia ter reduzido a dívida. Você reduz a dívida, você tem mais. Você passa a ter. Se você reduzir a dívida, em algum momento você vai ter dinheiro para investir em alguma coisa. Investir o quê? Em bons jogadores, em boas equipes, em estrutura. O São Paulo não tem essa condição. O Corinthians faz sem ter condição. Então, mesmo investindo, não consegue se equiparar aos principais. Eu vi agora aqui que o Gaviões da Fiel está protestando contra o Roberto de Andrade e o Duílio. Não quer mais o Roberto de Andrade, você ou ele e tal, aquelas coisas. Não importa se é organizado ou não, mas veja assim, já é uma reação do torcedor cobrando títulos. Por que se cobra títulos? Porque o dirigente, ele quando não promete assim, ó, vamos ser campeões, ele dá a entender que o time vai brigar por títulos. Como? Contratando jogadores caros, mesmo sem tendo condição. Falando em Cristianos Ronaldos, em Felipes Coutinhos e coisas do gênero, né? Surgindo, aí surge aquele vazamento, né? Monitora o Everton Ribeiro, não sei o quê. Jogadores que não vão ser contratados. Aí vai criando no torcedor uma expectativa positiva. Eu conheço corintianos que, assim, agora não, por causa dessa eliminação. Você conversa com os caras, torcedores, não, o Corinthians e tal, vai brigar. Os caras acham mesmo que o Corinthians vai brigar. Do Firmino. Sabe? Exato, eles acreditam. Porque, sabe, essa narrativa, e mais o que eu falo também, a cobertura do Corinthians, ultimamente, salvo exceções, ela é muito agenda positiva. Nossa Senhora! É uma coisa assustadora. Então, isso, assim, a falta de espírito crítico leva a isso. São Paulo não, São Paulo está sempre numa terapia constante, né? Não sai do divã, porque são várias derrotas para pequenos, e a torcida vai lá e vai de novo e tudo. Não tenha dúvida, quando começar o Brasileiro, 1, 2 jogos, vão lotar o Morumbi de novo, ganha o jogo, enche de novo o estádio. E isso fica se repetindo, é o feitiço do tempo, aquele filme, acorda no dia da marmota todo dia, que é o São Paulo eliminado. Isso não acaba, é um pesadelo sem fim pro tricolor. Então, assim, a saída qual é? É se organizar, se estruturar. Esses dois, especialmente, são clubes com muita torcida, no mercado, como destacou aqui o Bruno, mais rico do Brasil, que é São Paulo, onde tem mais dinheiro. Tem todo o potencial para isso, mas custa um tempo, custa você jogar com um time mais fraco, você assumir a sua limitação momentânea. O que fez o Flamengo, que de certa forma fez o Palmeiras, tudo bem que teve lá o Paulo Nobre, que deu uma turbinada lá e tal, mas o Palmeiras também se reestruturou, priorizou a organização, tirar as dívidas do caminho, e está no outro patamar. E tem outros clubes assim também, você encontra o Goiás não tem esses problemas, o Atlético Paranaense não tem esses problemas, os times lá de Fortaleza, até o Ceará que caiu, não tem dívida alta, o Fortaleza não tem dívida elevada. São clubes que estão ali dentro do seu patamar, mas organizados. Se o Fortaleza consegue jogar Libertadores, era da terceira divisão, em alguns anos se organizou para isso, como é que São Paulo, o Corinthians e o Santos não conseguem se organizar para ter bom time? Agora o Fortaleza ralou pra caramba na Série C, subiu para B, foi construindo tijolinho por tijolinho, até chegar numa situação que para ele tem uma condição que era inimaginável há algum tempo. Agora virar SAF é aquela história. Nem toda SAF, nem todo dono de clube vai fazer como fazem alguns lá na Europa, que despejam rios de dinheiro, contratam ótimos jogadores e você um dia acaba acertando. O Abramovich demitia técnico, mas contratava pra caramba. Agora o novo dono do Chelsea contrata sem parar. O Chelsea está avançando na Liga dos Campeões. O Babia vai parar na final amanhã, que tem vários jogadores bons. Uma porcaria no Campeonato Inglês, mas vai que vai tropeçando, ganhando, pega um cruzamento mais fácil. Primeira vez que ganhou a Champions foi meio Foi exatamente assim. De repente vai parar na final. E essa última também, ninguém levava fé. Trocou de técnico no meio da temporada e foi campeão. Porque tem qualidade ali. Mas existem outros donos que não põem tanto dinheiro. O torcedor do Botafogo se empolgou muito, porque o John Textor gostou muito daquela coisa de ser ídolo da torcida, não sei o que e tal. Então, não é que ele falava, vamos ser campeões, mas havia ali no discurso embutido uma esperança de brigar com os maiores do país, daquele momento, os maiores que eu digo, os mais fortes do momento. Isso não está acontecendo. Então o torcedor fica decepcionado e começa a cobrar. No caso do Ronaldo, eu acho errado, que eu não me lembro do Ronaldo ter dito que ia montar timaço. Eu discordo de várias coisas do Ronaldo.
como, por exemplo, pedir torcida única em Minas, essas bobagens todas aí, mas que eu considero um absurdo. Um cara que foi um grande jogador pedir isso, entre outras coisas que ele fala, como, por exemplo, tem muito time sendo rebaixado, rebaixar só 3. Por que ele não falou isso quando o time dele estava na Série B? Que aí se rebaixa só 3, você só teria 3 acessos, né? Aí ele sobe e quer que rebaixe 3, tá errado, pô. Mas, enfim, fora isso, eu acho que a conduta dele com relação ao Cruzeiro me parece muito honesta. Ele sempre falou, olha, vai ser difícil, é uma reconstrução, não vai ter rio de dinheiro. E eu falei aqui foi quando eu falei, há poucos dias agora, foi na semana passada, não, foi no fim de semana, no domingo, o desabafo lá do técnico uruguaio lá do Cruzeiro, o Paulo Pesolano, no final, após o jogo contra o América, a derrota esse sábado por 2-0, como mandante, o Cruzeiro perdeu, e ele fala, a gente estaria na Série C, talvez se não fosse o Ronaldo e os caras que chegaram lá para comprar o clube. E é verdade, porque no final de 2021, na penúltima rodada do Campeonato da Série B, o Cruzeiro tinha risco de ir para a Série C. O técnico era o Vanderlei Luxemburgo, inclusive. Então, assim, se subiu, se ganhou a Série B com sobras, é o trabalho da SAF. Mas o que deu para ganhar a Série B com sobras não significa que vai brigar na Série A, mas o torcedor do Cruzeiro que está alimentando uma esperança falsa. Talvez esse torcedor que reclame, ele esteja acostumado ainda com saudade do Itaí Machado, que foi um dos responsáveis pela situação do Cruzeiro hoje, achando que o Ronaldo vai sair contratando Deus. Não vai fazer isso, nem deve, nem pode. Seria uma loucura. É colocar o clube de novo no buraco e ele mesmo se comprometer com algo que talvez ele não possa quitar. Então é isso, é um trabalho de reconstrução, gente. E essa questão de apequenamento de clubes, eu sempre gosto de lembrar que na Inglaterra o Everton tinha 9 títulos de campeão inglês, quando o Alex Ferguson chegou no clube. Quando o Alex Ferguson saiu, o Everton tinha 9 títulos de campeão inglês. E o Manchester United, que tinha 7, já tinha 20. Ganhou 13. O dia foi campeão lá no passado remoto, agora está na Série B. Claro. Quem são os donos do Genoa? Os mesmos do Vasco, 777. E o Genoa caiu para a segunda divisão. Já era SAF, já era desse grupo. Então o SAF não garante nada também. O Bahia está passando por um perrengue agora no começo. Contratou o Renato Paiva, um técnico português, estava lá no Equador, no Del Valle, outros jogadores. Está sofrendo, é um recomeço, também tem isso. As pessoas acham que é só apertar um botão SAF, né? Aí o time fica maravilhoso, ganha de todo mundo, sabe? A gente tem aqui no Brasil muita distância da realidade com relação a como as coisas de fato se processam e como era o imaginário das pessoas. Mas para esses clubes, você acha que é SAF ou não? É diretoria mesmo tomando vergonha na cara? Depende do que é SAF. Se for uma SAF que chega ali e não coloque tanto dinheiro, o torcedor vai continuar achando que está ruim, que ele quer ganhar tudo. Todo mundo quer ser campeão o tempo todo. Agora, eu acho que se for uma SAF, mais ou menos com o espírito do que o Cruzeiro está fazendo, o Ronaldo, o pessoal dele fazem lá, eu acho que faz mais sentido. Me parece mais pé no chão. Um dos representantes da empresa que adquiriu o futebol do Vasco, no ano passado, disse: é a última vez que o Vasco vai jogar com o Flamengo com essa diferença técnica. Os jogos até são equilibrados, por questões do Flamengo, inclusive, mas é óbvio que a diferença técnica dos elencos é muito grande. Ele não vai montar em um ano e ia montar um time do nível que o Flamengo levou anos para montar. Isso é evidente. Quando ele fala isso, ele ilude o torcedor. O cara acredita nesse negócio. O cara fala, porra, agora vamos ter um time forte que nem é dos caras, vamos ganhar deles e tal. Até faz um jogo duro, mas o Vasco fazia jogo duro com o Flamengo, mesmo na draga. Mesmo na draga. Não foi só aquele 4-4, não. Vários jogos foram difíceis, desses muitos que o Flamengo venceu. Não tem muita goleada e tudo, porque tem o clássico, tem aquela coisa toda. Então, acho que assim, a SAF não é solução sempre. Ou pode ser uma solução assim, o time corre risco de rebaixamento, Botafogo. De repente, o John Textor pode transformar o Botafogo num time para não correr risco de rebaixamento. Mas também não ser campeão. No máximo, brigar por uma vaga na primeira fase da Libertadores. Pode virar isso aí. Tá bom pro botafoguense? Se o cara for racional, muito frio, que é difícil, né? Ele vai falar, cara, estava na segunda divisão, esse cara chegou aqui, agora a gente não corre mais risco de rebaixamento, a gente até tenta chegar na Libertadores, talvez esse torcedor pense, tá bom para mim. Mas o cara não quer isso, ele quer, quer enfrentar o Flamengo. O torcedor quer ser campeão. Ele quer ganhar do Flamengo, ele quer ganhar do Palmeiras, ele quer ganhar do Atlético Mineiro, ele quer ganhar do Corinthians, quer ganhar do Fluminense, do Vasco. Mas será que vai ter esse gás todo? O cara vai botar esse dinheiro todo? Ele tem outros clubes. Ele tem o Lyon, que é um time francês, é um time grande da França, que foi hegemônico, ganhou vários sets seguidos lá em dado momento. Quem dá mais visibilidade para ele? Jogador do Lyon ou jogador do Botafogo? Ou qualquer clube brasileiro? É o Lyon. O Lyon pode ir para a Champions. Levou o Jefinho para lá. O Lyon pode ir para a Champions. Se tiver um time forte, o trabalho dele aparece mais. O Jefinho se destaca muito mais. Imagina o Lyon na Champions e o Jefinho jogando bem. Ele pode negociar o jogador por muito mais. Ele é um investidor, gente. É natural que ele queira fazer negócios. O investidor faz para quê? Por paixão? Não, é um negócio. Ele não nasceu o Botafogo. Não é errado. Ele comprou o Botafogo para ganhar dinheiro. É um negócio. Agora, pode ser um hobby também em alguns casos. Para o Abramovich era um hobby. Ficou rico lá no espólio da União Soviética, um daqueles caras que ganharam dinheiro quando caiu o muro e mudou tudo naquele pedaço do planeta. Ele ficou bilionário, trilionário.
queria ser conhecido, ninguém sabia que era ele fora da Rússia, então ele compra um clube na área mais nobre de Londres. Ele queria comprar na área mais nobre de Londres, não queria comprar no subúrbio ali Aí compra o Chelsea. E o Chelsea é um time médio, com alguns momentos de grandeza ali na sua história, de brigar, ganhar um título ou outro e tal. De repente o Chelsea é turbinado e fica super conhecido e Abramovich virou uma personalidade mundial. Só saiu fora por conta de outros problemas que obrigaram a meter o pé. Então, assim, ali para ele era um hobby. Mas geralmente não é hobby para esses caras, é um investimento, um negócio. Sabe? É só se acontecer. Ou no caso do Qatar lá com o PSG, já é um outro projeto. É um projeto geopolítico. A imagem do Qatar se constrói a partir de Copa do Mundo, eventos, e o Paris Saint-Germain, e o Neymar, e o Messi, e o Mbappé e outros jogadores. Já é outro projeto. Mas assim, depende muito de que SAF vai ser essa. E você vê que o PSG, mesmo com todo o dinheiro, não consegue ser o grande objetivo, que é ser campeão europeu. Bate cabeça toda hora, troca de técnico, troca de diretor técnico, troca jogador, não adianta nada. Chegou na final, não ganhou, já está eliminado. Né? E fica ali na obrigação de ser campeão francês, que se não ganhar como há 2 anos, perdeu, é um vexame. Então, assim, SAF, solução, depende da SAF e depende do que esse torcedor quer. Não dá para todo mundo ser campeão, gente. Isso não vai acontecer. 12 grandes é uma mentira, é uma lenda. A história pode ter 12 grandes, mas no presente, mesmo em recortes da história, você não tem 12 times brigando por coisa nenhuma. Você tem ali 2, 3 no máximo. Se tiver 4, levanta as mãos para o céu. E uma coisa que acho que é importante, seja a SAF ou seja o método hoje político tradicional, que tem o São Paulo, tem o Corinthians, é falar a verdade. E até como o Mauro deu o exemplo do Cruzeiro, nem assim às vezes dá certo, porque os caras estão cobrando o Ronaldo realmente por coisas que o Ronaldo não prometeu. Mas falar a verdade que acho que nem São Paulo nem Corinthians falam totalmente a verdade para o seu torcedor. O Corinthians é pior ainda. O São Paulo ainda de vez em quando, se você tentar entender, você percebe no discurso até do presidente, dos dirigentes, que a situação não está boa. Eles não falam com todas as letras. O Rogério às vezes fala, o técnico. Só ele. Só ele. Os dirigentes, eles às vezes falam assim meio disfarçadamente, mas não fala todas. O presidente nunca chegou e falou, a gente está quebrado, a gente tem que reconstruir o clube. Então, não vamos ganhar nada nos próximos anos. Se ganhar, é algo fora do normal. Não tem essa conversa, nem do atual, nem dos outros que passaram no São Paulo. O técnico, de vez em quando, fala alguma coisa nesse sentido. O Corinthians, ele vem de mais ilusão ainda. Porque é verdade, o elenco do Corinthians, de nome, no papel e provavelmente nos valores também, ele é mais caro que o São Paulo, ele é mais estrelado. Ele tem, mesmo que jogadores veteranos, tem nomes ali. São Paulo não tem. Hoje quem é um grande nome no São Paulo? Não tem. São jogadores médios aí. O Wellington Rato veio do Atlético Goianiense. Talvez pro São Paulo o Caleri, né? Porque o Caleri era um querido da torcida. O Caleri sim. Mas até outro dia o São Paulo trouxe o Daniel Alves, nesse sentido de vender ilusão. E a maior prova disso é que não tinha condição de pagar o Daniel e não conseguiu pagar. Era uma coisa para vender ilusão, que foi até o presidente anterior, foi o Leco, que trouxe. Mas é o mesmo grupo político que está aí. O atual presidente estava dentro do campo na apresentação do Daniel Alves. Então, assim, tem que falar a verdade. Não vamos ganhar nada e vamos reconstruir isso aqui. O Flamengo fez mais ou menos isso. Então, fez. A eliminação dos dois, do Corinthians e do São Paulo, já nesse momento já é passado. Sim. Pronto, né? Já é passado. Vai começar o restante da competição, que tem títulos em disputa, digamos assim, que brilham mais. Qual é a esperança que esses times estão colocando nos braços dos seus torcedores? Essa eu acho que é uma discussão que cabe. Quer dizer, vai ter tempo de arrumar, vai melhorar, o time vai tomar mais jeito, o poder de fogo do São Paulo, que inexiste, vai voltar a funcionar depois de anos e anos e anos. O Corinthians vai superar a falta de condição, infelizmente, do Renato Augusto, que é o cérebro do time, vai ter reforço. O futuro cheio de esperança, ou o futuro é, digamos assim, embaçado para valer? Antes, eu não tenho a antevisão do fato, eu acho que as duas torcidas terão problemas para ter momentos de alegria em grande número no Campeonato Brasileiro, por exemplo, nas competições que terão pela frente. Agora, as coisas podem mudar, evidentemente, mas que aí já é naquele negócio, né? Na antevisão do fato, eu acho é otimista demais, ufanista. Então, tudo bem, pode acreditar, mas que olhando agora para as duas equipes, o torcedor tem que ficar com o coração apertado, Asmar. Eu também
Vendo essa situação, é por isso que eu me pergunto, né? Que você mesmo sempre brinca. Eles não vão crescer tão cedo. E aí eu pergunto, mas como crescer? Porque muito se fala da SAF. Eu acho, no caso do São Paulo, por exemplo, sem a SAF, vão ser pelo menos aí uns 3, 4 anos se reestruturando. Bem mais. Não, eu acho que em 3, 4 anos você consegue Você disse tirar a com a SAF ou dívida. sem? Sem a SAF. Não dá. Dá. Não dá. O Flamengo foram quantos anos, Não, mas Mauro? espera Foram um pouquinho. 4, 5 anos. Flamengo. De draga ali com o Antônio Bandeira, né? Com o Eduardo Bandeira. Começou em 2013, aí começou a fazer algumas contratações em 2015, aí depois 16, 17, não, mas 10 não, foram 4, 5 o anos. time mais forte foi só em 19, né? Em 17, 18 já tinha investimento, mas o time forte mesmo, muitas contratações pesadas, foi em 19. Foi uma coisa gradual. 6, 7 anos. 6 anos. 13, 14, 15, 16, 17, 18. No 7º ano que o time realmente foi um time forte. Agora mas vem- já tinha alguns jogadores antes. O Everton Ribeiro chegou em Já dava pra 17. ser campeão. Batia na trave e não ganhava. O Diego. Biba chegou em 16. o Ilharão. O Guerreiro foi em 15. Que na época o Guerreiro era bem mais novo. Hoje está no Racing lá com quase 40 anos. O Ilharão naquela Arão, disputa com o Botafogo. O Arão foi em 2015 também, se não me engano. Enfim, teve vários jogadores. O Cirino foi contratado em 2014, era uma atração. Um jogador Cuejar. que queria. O Cuejar foi em 2016, se não falha a memória. O Flamengo chegou, mas aí não ganhava. Mas não eram jogadores do nível desses aí, Sim, né? claro. Mas já era um salto em relação ao que era Bruninho, Val e seus Blue Caps, né? Que era aquele time bem básico. Agora, o time inicial, o time de 2013, os principais jogadores eram jogadores emprestados. O Elias era emprestado pelo Sporting de Lisboa. Aí, quando terminou o contrato dele de empréstimo, o Flamengo queria ficar com ele. O Sport pediu 8 milhões de dólares. Aí o Flamengo falou, não tem 8 milhões de dólares, desculpa, eu não vou ficar, lamento. Aí o Corinthians foi lá e pegou o jogador. O Corinthians tinha dinheiro para isso? Acho que não, a dívida começa a crescer. É nesse tipo de contratação lá atrás. Tinha o brocador nessa época. ele O era o brocador artilheiro que era do Mogi. O brocador saiu do Mogi. Paulinho. O Paulinho saiu do 15 de Piracicaba. O Flamengo foi buscar jogadores no interior de São Paulo. E o Wagner Love, que era o jogador mais caro do elenco, o Flamengo pegou e devolveu para o CSKA. Falou, não temos como pagar. Aí o juiz falou, manda de volta. E o jogador voltou para lá e rescindiu um contrato. Porque não tinha condição de pagar o Wagner Love, que era o principal jogador do time. O Dorival Júnior rescinde o contrato e vai depois brigar na justiça, porque ele tinha um gatilho no contrato dele que o salário dele dava um salto. E os caras falaram, não podemos pagar essa você, Dorival, vamos readequar isso. Eu tenho um contrato aqui, não, tudo bem, a gente vai rescindir e vamos brigar na justiça. Depois resolveram lá, pagaram lá, não sei como é que ficou, acho que pagaram, porque chegou já numa conta, tanto que ele voltou para o clube 2 vezes, né? Em 18 e no ano passado. Então, assim, acho que foi uma coisa muito pé no chão. Que é a mesma coisa, cara, o cara perde o emprego. Ele tem uma dívida grande para pagar, ele está ferrado e ele fala assim, vai arrumar um trabalho qualquer, corta os luxos, o cara não vai no restaurante, vai comprar roupa nova, trocar de carro, se ele está ferrado de grana. O cara vai tentar arrumar a vida dele, o clube é a mesma coisa. Agora, você está devendo na padaria, no açougue, no supermercado, aí você vai andar de carro novo, vai comer num restaurante, vai pedir um prato mais caro, com vinho ainda. Não tem condição. É o que os clubes fazem. Sabe, é isso, o cara vive de aparência. É que nem um cara que vive de aparência. O cara tá todo encalacrado, deve no cheque especial, deve o cartão de crédito, não paga condomínio, que é uma das maiores sacanagens que tem é não pagar condomínio, né? Porque você usa a estrutura do prédio e os outros estão subsidiando a sua vida. Mas um dia você vai perder o apartamento, se for próprio, tudo bem, mas enquanto você está vivendo ali, você está vivendo, e os outros estão pagando. Você está usando elevador, você para teu carro na garagem, se tiver piscina no prédio, você nada na piscina, você faz tudo no prédio, você não paga nada. Então, esse cara que vive assim, é mais ou menos como o clube de futebol que não se organiza. Agora, o torcedor tem que entender, mas tem que ter transparência. E nisso, os caras lá do Flamengo acho que foram muito corretos no início. Falaram, não temos condição, não vamos pagar, vamos botar a casa em ordem. E foram informando, sempre vazava, dava uma entrevista sobre redução de dívida. Quando tinha alguma notícia boa, reduziu, acertamos aqui na Justiça do Trabalho não sei quantos casos, entrou no ato trabalhista. E eles fizeram, logo no começo, em abril de 2013, quando ficou pronta a auditoria, de uma dessas empresas importantes aí dessa área, eles foram lá e mostraram, a dívida era de quase 800 milhões de reais. Hoje daria perto de 2 bi. Atualizando monetariamente, com juros, com tudo, daria perto de 2 bilhões. É uma dívida colossal, cara. Os caras conseguiram controlar. Então, assim, por que ninguém faz isso? Porque custa caro. Hoje é fácil. Eu estava vendo agora aqui uma entrevista do presidente do Internacional, lá na Rádio Grenal, lá em Porto Alegre, ele falando algumas coisas que eu não concordo, assim, em nada. Porque nessa época, por exemplo, o Internacional tinha inclusive mecenas que ajudavam na contratação dos jogadores. Lembra? O Grupo Sonda e tal. E chegavam jogadores do Internacional. E o Flamengo estava na miserê. Aí agora, não, porque o Flamengo isso... Pô, por que você não faz a mesma coisa? Ele até está fazendo. Está tentando reduzir folha de pagamento, tudo, a gente sabe. É um trabalho sério. Mas antes não era assim. Então a mesma coisa vai acontecer se o Corinthians também vai passar por esse processo. Ele vai, passa esse tempo todo, daqui a alguns anos ele se fortalece, como tem muita força e muita torcida, mas o Corinthians... Mas se ele pagar os pecados dele e acertar a vida dele, é o mérito dele. Mas porque ele está reclamando? Não, é assim, ele questiona. Por exemplo, eu vi uma aqui que ele fala do torcedor do Flamengo de Manaus.
né? Isso é uma das coisas mais bizarras que as pessoas falam, eu acho muito engraçado até. Ele fala ele fala, está aqui no Twitter da Rádio Granal. Vamos dizer que o torcedor de Manaus, que se diz flamenguista, já é um absurdo o cara falar isso, né? Quem é ele para dizer se o cara se diz flamenguista? Ele está lá, conhece um por um, para falar, não, o cara se diz flamenguista. Agora, o colorado que mora, por exemplo, na região de Cascavel, não é colorado. O Inter joga em Cascavel quando tem mando de campo vendido, né? Os clubes de fora levam para lá, que em Cascavel só tem Grenal, né? Naquela região ali, todo mundo torce pro Grêmio e pro Inter. Legal, beleza. Então esse cara não é colorado. Que nem o corintiano de Londrina, não é corintiano. Só os flamenguistas que são terceirizados. Tá de sacanagem, né? Isso é uma inveja desgraçada. Aí consome produto do Flamengo, indo ao estádio. Não, ele não vai ao estádio, exceto quando o Flamengo vai lá. Quando joga em Manaus, lota aquele elefante branco lá. Aliás, se os caras lá pudessem, eles tinham o Flamengo lá toda semana, para aquela coisa fazer algum sentido, que é um estádio que não era para existir. Era muito mais razoável fazer o estádio em outro lugar e não em Manaus. Porque não tem times locais. A torcida é do Flamengo e do Vasco lá, basicamente. Flamengo principalmente. Agora, será que o presidente do Inter não sabe que as pessoas compram produtos oficiais pela internet? Não percebe isso? Ele acha que o rubro-negro lá não compra pay-per-view para ver o Flamengo jogar o Brasileirão? Por que o Flamengo ganha mais de pay-per-view? Porque tem esse cara lá em Manaus. Mas ele se diz flamenguista, ele compra, sabe? Assim, ele se diz, mas compra. Cara, isso é uma mentalidade retrógrada. Os clubes ingleses foram para a Ásia há décadas. Há décadas, nos anos 90, no começo da Premier League, e abriram fronteira. Tem hoje milhões de fãs na Ásia. Quem foi no Mundial de Clubes 2019? Você estava lá? Foi. No Catar? Flamengo com o Liverpool? Todos não tinha torcedor do Liverpool, quase da Inglaterra, que eles não vão. Para esse negócio eles não vão. Eles vão na Champions League. E olha que os ingleses viajam para chuchu atrás dos times deles, mas ali eles não vão. Tinha pouquíssimos ingleses. Mas tinha torcedor, os caras tudo asiáticos, da Índia, Paquistão e países da Ásia. Vários, assim, a penetração desses times nessa região do mundo é uma coisa absurda. Vem dos anos 90. O Real Madrid, poderoso Real Madrid, ele foi no vácuo dos ingleses. Em dado, ele falou assim, peraí, a região mais populosa do mundo, país com 1 bilhão de habitantes. O que eu estou fazendo aqui na Espanha, amigo? Eu vou para lá, ele começou a ir para lá também. E o presidente do Inter, ele acha que a gente aqui no Brasil, os clubes não tem que explorar o torcedor brasileiro. Porque vai viver, então, só em Porto Alegre, só no Rio. Eu acho uma mentalidade muito... Até me surpreende, que eu achei um cara bem inteligente, de boas ideias, já conversamos algumas vezes. Enfim, mas eu acho que é isso, sabe? Se organiza, cara. Se organiza, bota a casa em ordem, pô. Não adianta ficar discutindo isso. O São Paulo diz... Eu quero ver o balanço do São Paulo. Eu fiz uma entrevista outro dia com o Casares, publiquei no meu blog. E ele fala que vai reduzir a dívida e tal, que o balanço vai aparecer com números mais interessantes. Vamos ver como é que vai ser, de fato, não estou duvidando, mas é importante ver o documento. Que a dívida de curto prazo diminuiu, que a dívida total também cai. E o São Paulo tem que fazer isso. Tem que fazer isso, não tem jeito.